Qual é a cautela que precisa ter aí, ô Josias? Quer dizer, com o resultado ou com o posicionamento político mesmo? É preciso, Fabiola, não há dúvida de que para o Brasil, como a gente já deixou claro aqui, nenhum dos dois vai resolver o problema da Argentina. Nenhum dos dois vai resolver, a turbulência vai continuar por lá. Agora, para o Brasil, uma vitória do Sérgio Massa, que é o ministro da Economia, seria menos pior, porque ele não defende o rompimento com o Brasil, ele não considera o Lula um comunista, como o Milei declarou. O Milei, se ele se elege pelo que declara, e é preciso que a gente leve a sério o que o sujeito está dizendo, depois de eleito até ele pode mudar de posicionamento, mas hoje ele diz que o Lula é um comunista, que não merece ser levado em conta. Ele diz que relação internacional com ele, política externa do governo dele, será exclusivamente com os Estados Unidos e Israel. Ele não precisa de outros parceiros. Despreza a China, que é o maior parceiro comercial da Argentina, despreza o vizinho, que é o Brasil. Então, e o outro não. O outro, o Sérgio Massa, ele não diz que vai acabar com o Mercosul, como diz o Milei. Então, o próprio ministro da Fazenda, do Brasil, o Fernando Haddad, ele já tinha dito na semana passada, olha, para nós seria menos danoso que vencesse o Sérgio Massa, porque a outra alternativa vai complicar a situação. Imagina o sujeito vencer e no dia seguinte romper com o Mercosul. Isso desvalorizaria o Mercosul no momento em que os países que são filiados a esse bloco estão tentando fechar uma negociação com a União Europeia. Então, para o Brasil é melhor. Agora, não cabe a nós, Fabíola, ficar tentando interferir na eleição na Argentina. O eleitor argentino tem autonomia para escolher quem bem entender. Sim. E seja quem for o eleito, vamos ter que lidar com ele. Então, o que nós não podemos fazer é o que fazia o Bolsonaro com o Fernandes, o presidente Fernandes. Nós ficamos sem falar com a Argentina, porque o Bolsonaro, ideologicamente, não gostava do presidente da Argentina. Isso não cabe. E o Lula tem essa noção. E não creio que ele vá fazer a mesma coisa. E acho que essa torcida não deve descambar para uma hostilidade em relação ao candidato, que pode ser o Milei, que pode vir a ser o escolhido do eleitor da Argentina. A questão esquenta, né, Josias, pelo fato de ele ser considerado o Bolsonaro argentino, né? Ontem mesmo até teve um episódio, esse assunto está repercutindo bastante, né? A fala e o corte do deputado federal Eduardo Bolsonaro na TV argentina. Ontem o deputado federal foi cortado ao vivo enquanto ele dava uma entrevista a uma rede de TV argentina após defender o armamento da população, porque essa também é uma das bandeiras de Javier Milei e que é a bandeira de Bolsonaro e toda a família Bolsonaro, e foi exatamente o que Bolsonaro fez no poder, né? A liberação das armas, o acesso às armas que foi facilitado no Brasil e que eles levam lá para a Argentina como também uma política pública, né? Do uso das armas. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, estava concedendo uma entrevista ao vivo a uma TV argentina, foi questionado a respeito do cenário eleitoral da Argentina e aí, de repente, ele começa a falar sobre as armas. Vamos até assistir aqui, está na nossa reportagem no UOL, a gente vai colocar aqui para a gente assistir juntos. Tá na necessário fazer um exame prático de disparo, então poner adelante armas de fuego para los ciudadanos significa dar condiciones para que tengan la legítima defensa, para que no sean masacrados. Gracias, Mariano. Demasiada generosa es la Argentina y somos los argentinos para recibir a este tipo de gente, ¿no? Sí, está hablando de la libertad de disponer de armas directamente. Con el argumento y con el justificativo de que la gente se pueda defender. Não chama Lautaro, te parece? A gente está vendo aí as declarações dos apresentadores, Josias, mas foi extremamente constrangedor. Eles cortaram a fala ali de Eduardo Bolsonaro quando ele começa a defender as armas, né? E aí ele até diz, defender armas de fogo para o cidadão significa dar condições para a legítima defesa, é o que diz Eduardo Bolsonaro. E aí a apresentadora diz, não. E aí, de repente, o apresentador fala, é muito generosa a Argentina mesmo, e os argentinos para receber esse tipo de gente, diz ele, e aí tiram Eduardo Bolsonaro do ar. E aí ele fala, por isso que o seu pai, até diz, por isso o seu pai e os brasileiros com lógica o tiraram do poder, felizmente.
É o que diz o jornalista logo após esse discurso de Eduardo Bolsonaro. Como é que você vê aí essa situação na qual se meteu o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente? É incrível, né, Fabíola, porque nem a derrota foi capaz de restituir à família Bolsonaro o senso de ridículo, né? Alguma coisa subiu à cabeça do Eduardo Bolsonaro, lá em Buenos Aires, durante essa entrevista a um canal de televisão local ali. Ele se autoconverteu em cabo eleitoral do Javier Milei, que é o candidato ultradireitista lá, a Casa Rosada, né? E aí vai defender a legalização do comércio de armas na Argentina. Veja só. Ou ele achou que estava na mesa de almoço da família, ou imaginou que estava discursando para um grupo de CACs, né, que são os caçadores, atiradores, colecionadores de armas no Brasil. Por mal dos pecados, ele falava para uma sociedade crivada de problemas que não se resolvem à bala. Superinflação, recessão, déficit fiscal e social. A Argentina tem problemas gravíssimos e nenhum desses problemas se resolve com distribuição de armas. Não há notícia, Fabíola, de político que tenha se dirigido em tom professoral numa terra estrangeira para ensinar a fórmula do desastre. Se a proliferação de arma fosse boa coisa, o Bolsonaro estaria no Palácio Planalto hoje, reeleito, e não frequentando as páginas de processos criminais, entre os quais um que investiga uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Então, os entrevistadores fizeram muito bem em atalhar o Eduardo Bolsonaro, porque apresentaram a ele o ridículo. E um deles falou, pô, como são generosos os argentinos, né, para receber esse tipo de gente. A outra, uma das apresentadoras lá, falou, olha, é por conta desse tipo de coisa que os brasileiros, com lógica, removeram o Bolsonaro, o pai do entrevistado, do poder. O que eu acho que falta aqui, Fabíola, é saber se o Eduardo Bolsonaro, que é um deputado federal, passou vergonha em Buenos Aires por conta própria, ou se ele passou vergonha às custas do contribuinte brasileiro. Se as despesas dele foram custeadas pela Câmara, aí o ridículo se converte num escárnio, algo digno de uma ação por improbidade, porque não dá para você financiar as despesas de um deputado federal brasileiro para ir ensinar o desastre na Argentina, fazer com que o país passe vergonha num país estrangeiro, numa nação estrangeira, e ficar por isso mesmo. Se ele pagou do bolso dele, aí passou ridículo sozinho. Se ele usou verba pública, aí precisa restituir, Fabíola.